Bem-vindos ao Verde Itália. Hoje a gente começa mais uma jornada aqui na região de Valnerina, na Úmbria. Se você chegou até o nosso canal, já se inscreve, que tem muita trilha, natureza, uma Itália ancestral. E a gente percorre alguns caminhos aqui e a gente começou essa série na região de Valnerina, onde o rio Nera percorre aqui um rio tão importante, o principal afluente do Tibre. E a gente começou essa jornada aqui em Arone. Antes disso, a gente foi lá para Stifone, depois a Cascata de Mármore, e eu vou deixar aqui o link na descrição. O nosso ônibus deixa a gente ali na rotatória da cidade, a gente vai caminhar até o centro, e olha só, aqui já está o Nera, atravessando a cidade, ele está vindo lá dos Montes Apeninos, e aqui ele vai em direção para encontrar as águas da Cascata de Mármore. Então, estou chegando aqui em Arone, e a gente vai pegar a trilha entre ali a rotatória e o acesso à cidade medieval. Aqui dá para ilustrar bem. Eu tô aqui em Arone, eu vou subir a trilha, vou passar por Montefranco, que é uma das principais cidades, e vou até aqui, Ferentino. Vai dar mais ou menos uns 8 quilômetros de trilha, pouquíssimo desnível. Nós viemos então por esse caminho. A cidade medieval tá ali. E a gente vai compartilhar o caminho de São Francisco. Esse aqui é o acesso para a nossa trilha de hoje. Esse trechinho saindo de Arone, a gente vem por provavelmente uma estrada antiga, pequenininha, que ligava as duas cidades. É super tranquilo, eu tô caminhando por ela, hora ou outra passa um carro, mas a velocidade é baixa. Acho que sempre é bom ficar atento, mas é bem seguro no geral e é dentro do Parque Fluvial. O Parque Fluvial do Rio Nera tem 5 principais cidades, se considerar o término, onde tem a Cascata de Mármore. E aqui de Arone, onde a gente saiu, a gente encontrou o Nera, então lá no comecinho, no início do vídeo, olha ele passando por aqui ao longo aqui da nossa trajetória. E aqui também é um trecho do caminho de São Francisco de Assis, que é de Arone até Cesele. Então, quem vai fazer o caminho vai percorrer 14 quilômetros até Cesele. Eu não vou até lá, porque depois eu não consigo voltar, eu estou de transporte público. Então, eu vou até Ferentino, que é uma das cidades. Então, Terni, Arone, Montefranco, Ferentino e Pollino fica dentro dessa área de preservação ambiental, que é o Parque Fluvial do Nera. Vou pegar uma imagem bem legal dele aqui, ó. Fica muito próximo da trilha, é muito bonito. Olha aqui. E o sol, dá para ver os trechos bem turquesas. Lembrando que o Nera, você pode nadar em algumas áreas. Eu tô descendo aqui num acesso público, mas só tomem cuidado que tem área restrita, que é propriedade privada, ou ainda área de preservação controlada. Mas olha só. Aqui quem quiser fazer um banho, as águas são lindas, cristalinas, o Nera é muito limpo. Aqui provavelmente é uma área de camping, então quem quiser vir aqui se refrescar, esse é um ponto aqui que provavelmente é permitido o acesso e é bem raso. É um caminho seguro, tem bastante movimento. Ó, o pessoal de bike, ó, um grupo grande, eu tô ouvindo criança também, eles estão fazendo o caminho. É um trecho de 4,5 km. Ah, tem cachorro, tem bastante. Todo mundo na trilha hoje. Gente, é um grupo de criança e adolescente, olha lá, eles vão descer até ali o trecho do Nera. Acho que vão tomar banho, provavelmente. Outra dica legal, que além do caminho de São Francisco, vou mostrar aqui. Aqui tem um trecho que vai provavelmente até a cidade de Valo de Nera, chamado Greenway do Nera, que sai aqui da via principal, da estradinha que a gente estava vindo. E agora é um caminho que é chão batido, que é terra, mas é seguro, não é uma coisa assim cheia de mato. Mas venha com uma bota confortável, a gente sempre anda com bota de trilha. Eu tô de shorts e camiseta, tá calor,
Eu tô fazendo agora em julho, eu só animei e vim fazer essa trilha hoje porque choveu ontem e deu uma refrescada, mas tá bem quente. Mas também é um ótimo momento se você quiser nadar, mergulhar nas águas do Nera, é maravilhoso. Então, dá para aproveitar esse período de calor para isso, para fazer esportes aquáticos, mas para fazer trilha, caminho de São Francisco, pedalar, cuidem com o sol, que tá um pouco sofrido. O verão europeu é bem quente. Uma trilha boa, sombra, peguei pouquíssimo sol, que é ótimo. Dá para vir com criança, inclusive, tá? Pessoal, se quiser caminhar aí 4 quilômetros, fazer um trechinho, parar ali no Nera, no começo, para tomar um banho, tem uma parte bem rasinha. E quem tiver de bicicleta, tiver criança um pouco maiorzinha para vir de bike, vale a pena, eu recomendo. Monte Franco, um olival novo, recém-cultivado, lembrando que aqui a Úmbria é a capital do azeite da Itália. E olha o nosso destino ali é Ferentilo. Então a gente tá quase chegando no nosso destino, acho que vai dar uns 5 km, uns 5 quilômetros de trilha. E a paisagem, gente, vale muito a pena. É bem bonito e é uma trilha muito tranquila. Pouco desnível, acho que não deu nem 120 metros. Cheguei numa área um pouco mais escampada agora, mas no geral foi bastante sombra. Eu tô chegando em Ferentilo. Tá aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá aqui a cidade. Acho que mais 2 quilômetros no máximo é o nosso destino final dessa trilha hoje. Quem vai seguir o caminho de São Francisco vai em frente. Não tem muito lugar para sentar, parar, fazer um lanche. Dá para sentar na grama ali, próximo ao rio, quem quiser no início. Mas tem uma curta distância entre cidades também. Então, quem não quiser trazer lanche e peso, só água, dá para fazer um lanche nas cidades aqui do caminho. Lembrando que a Úmbria é denominação de origem protegida do azeite de oliva, principalmente da variedade Moraiolo. A gente já fez essa trilha até Treve, eu vou deixar aqui na descrição. Aqui também é o terroir, denominação de origem do Trebbiano Spoletino, que é um vinho branco, e o Sagrantino de Montefalco, que é um tinto bem encorpado, bem estruturado. Ele é a joia aqui da região. Então, quem vem para fazer esse turismo pode procurar essas duas cidades, Spoleto, que é minha cidade, e Montefalco, que é muito procurada. Orvieto também tem um vinho de denominação de origem. Então vale a pena, aproveitem a Úmbria, aproveite que é tradicional quando vier para cá. Cheguei aqui na cidade de Ferentilo. Deu mais ou menos umas 2 horas desde Arone, foi super tranquilo. É uma cidade medieval, então ali tem um resquício bem no alto da colina de uma construção medieval, provavelmente uma roca de defesa. E aqui também tem uma muralha, é bem bonito. Eu vou ver se tem acesso, se é algum museu, e vou tentar subir. E aqui algumas nascentes d'água que vão compor o rio Nera, provavelmente. Então vou agora explorar a cidade, ver o que tem de legal aqui pra gente fazer.
Bom, e a coisa mais inusitada do nosso passeio é o Museu da Múmia, aqui em Ferentilo. É um tanto quanto mórbido, mas bem interessante. Com certeza, uma das coisas mais inusitadas aqui de Ferentilo é o Museu da Múmia. Fica no subsolo de uma igreja e a terra e os micro-organismos que tinham aqui preservaram esses corpos. Então, quando a gente entra, tem um totem ali que você pode fazer a navegação. Tem alguns afrescos na parede também, datam entre 1200 e 1500. E é bem mórbido, tá, pessoal? Custou 5 euros para visitar e as múmias estão aqui. A gente recebe uma folha, pode ser em inglês ou em italiano, para a gente acompanhar o que é cada artefato. E eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Esse aqui é um soldado francês durante a Revolução Francesa, na invasão da Itália. Ele ficou aqui e ele tá relativamente bem preservado. A gente é bem mórbido, mas tem um contexto histórico e cultural bem interessante. E aí tem vários. Essa é a número 3, daí a gente vai acompanhando aqui na folha. Foi conservado, tem até a parte da barba íntegra. Tem algumas igrejas aqui na Europa que eles armazenam ainda, principalmente acho que na França tem uma. Mas é bem medonho. É bem pequenininho, em 15 minutos dá para fazer todo o passeio, 20 minutinhos. Mais múmias por aqui. Eu saí só para fazer uma trilha hoje, mas fui surpreendida. Para os escaladores de plantão, Ferentilo é a capital umbra da escalada esportiva. A gente tem bem na cidade aqui, essa parede de escalada é de rocha calcária. E é muito legal que aqui tem ginásio infantil, já desde cedo as crianças escalam. E olha só, é uma falésia. E tem várias graduações aqui, o sistema de graduação é o sistema francês. A média aqui é de 5º ao 8º grau. E é legal porque tem um período do ano que toda a parede ela fica na sombra, então os escaladores conseguem praticar aqui com muita tranquilidade o esporte. Bom, quem é escalador sabe, tá bastante quente agora, mas essa falésia aqui na cidade, ela bate sombra numa parte do dia. Então o pessoal aqui escala durante o ano todo. Em outubro é o festival anual aqui da cidade, é a abertura oficial da temporada de escalada. Fica a 5 minutos da entrada do centro, então é bem legal. Eu tô aposentada, já escalei no Brasil, quem sabe eu volte aqui na Itália. Então quem quiser praticar esporte de aventura aqui na região de Onerina, tem para todo gosto. Trilha, rafting, caiaque, escalada, então é muita oferta aqui da região. Vale muito a pena, venham conhecer essa região de Valnerina. Fica próximo de Roma, tem transporte público, tem trem, dá para vir de carro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue o nosso canal, a gente vai continuar essa jornada até os Montes Apeninos e até a próxima!